Todo mundo gosta de ajudar e tem muita gente que precisa de ajuda. Onde a gente acha espaço no orçamento para ajudar as pessoas necessitadas e principalmente as crianças? Por exemplo, no café. Eu gosto de vir aqui na padaria, como você pode ver, eu não sou o único, um montão de gente vem. Eu gosto de café e eu posso separar um pouco da verba que eu uso no café para investir numa criança. Tem uma criança que é minha convidada especial para tomar café comigo. Eu tomo café e ela recebe a verba do café. Eu invisto no futuro das crianças e eu invisto através da Visão Mundial. A Visão Mundial está um tempão aqui cuidando de criança e faz isso muito bem. Um bocado de criança sem perspectiva agora tem futuro. Eu quero participar disso. Eu decidi participar disso. Decida também. Café por dia. Você separa um pouco daquilo que você gasta consigo para investir em alguém. E dá certo, viu? No final do mês, dá para ajudar alguém e dá para ajudar bem. O coração fica mais leve, o café fica mais prazeroso e eu sei que estou fazendo bem. Pense nisso. Privilégio muito grande estar com vocês aqui, em nome da Visão Mundial. Somos muito gratos a Deus. Estamos aqui um dia depois do fim do mundo, então é uma coisa impressionante, né? Essa é a primeira vez na minha vida que eu tenho essa sensação de estar vivendo um dia depois do fim do mundo. E você veja como a sociedade é frágil, né? Como é que alguém consegue convencer o mundo todo que uma civilização perdida determinou o fim do mundo e que ela sabe muito mais do que nós e, portanto, porque ela parou de contar numa determinada data uma proeza que era o óbvio ululante para quem observava o movimento do universo, saber contar os dias, que isso significava que o mundo ia acabar. Olha que sociedade frágil que nós vivemos. Está vendo porque a mensagem de Cristo é absolutamente essencial? É absolutamente essencial. Como é que pode sobreviver uma sociedade em que um sinalzinho arqueológico qualquer, que ninguém sabe direito o que foi que aconteceu, porque os arqueólogos são especialistas em contar uma história enorme a partir de um caco de cerâmica, você diz que o mundo vai acabar. Esse tipo de comoção, e é uma comoção, porque para nós aqui é uma brincadeira, mas muita gente cometeu suicídio. Muita gente se matou no mundo, em todos os lugares do mundo, porque acreditou que uma civilização perdida nas Américas, que foi injustiçada, é verdade, que foi destruída de forma bárbara, é verdade, mas achar que eles tinham controle sobre o fim do mundo. É inacreditável, está vendo? Por que é importante a gente ter fé na transcendência divina? Como é importante saber que o mundo não está à deriva de presságios? Quanta loucura aconteceu nesses últimos dias por gente que ainda acredita em presságios, que ainda não foi liberta pela palavra viva do Evangelho, pela luz que ilumina os corações e traz lucidez à mente. Está vendo como o Evangelho é importante? Não é só uma questão de no que é que eu creio, mas é principalmente como é que eu vivo. E a partir do que eu vivo. E isso é que faz a diferença na vida de um ser humano. Então estamos aqui porque o mundo não está à deriva de presságios. O mundo continua sendo governado pelo Criador. Enquanto ele não determinar, nada vai acontecer. Muito bem, esse é um dia de gratidão para nós da Visão Mundial.
E eu quero ler com vocês um texto que todos nós conhecemos, que é Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Muito bom. Aqui começa o que nós chamamos de o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas interessantes. Esse sermão é uma palavra de Jesus para os seus discípulos, não é uma palavra de Jesus para a multidão. Porque o texto diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Uma coisa que você sabe, Jesus, quando falava multidão, não falava da montanha, do alto da montanha, por uma razão muito simples. Do alto da montanha você não fala com ninguém, porque a sua voz é combatida pelo vento. É o famoso eco, né? Você fala, o vento joga a sua voz de volta, e você ouve a sua própria voz duplicada. Então ninguém fala do alto da montanha. Do alto da montanha não dá, o vento vem contra você, gera o famoso eco, e quem se escuta é você, porque o pessoal que está lá embaixo não vê nada, não ouve nada. Não dá. Então como é que Jesus fazia? Jesus ficava na base da água, não é? Na praia. E de lá, de costas para o mar, de costas para a água, ele falava, por dois motivos. Primeiro, porque a brisa, o vento que vinha da água, que vinha do centro do rio, por detrás dele, levava a voz dele mais longe. E como é um vento quente e o ar quente sobe, levava a voz dele para o alto. Então ele falava da base. Jesus sabia, né? Afinal de contas, ele sabia o que tinha criado. Então, ele ficava na base do mar, na praia. Da praia ele falava à multidão. Então ele já tinha falado à multidão, e ele viu a multidão, então, já se reorganizando em grupos pequenos, pessoal comendo o seu lanche, conversando com os amigos, e Jesus subiu. Subiu e se assentou. E era um hábito entre os mestres hebreus. Nós, quando queremos falar, ficamos de pé, não é? Os mestres hebreus não, quando eles queriam falar, eles se assentavam. E aí os seus alunos se aproximavam deles, que foi exatamente o que os discípulos fizeram. E como se assentasse, aproximaram-se os seus alunos. Então essas palavras são as palavras de Jesus para os seus alunos. Como eu e você estamos alistados na escola de Jesus, espero, não é? Não somos todos alunos de Jesus, então essas palavras são para nós. Então, como se aproximaram os seus alunos, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa feliz, como todos nós sabemos. E é muito interessante, porque a Escritura Sagrada não diz o que é felicidade. Você pode correr a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você não vai descobrir o que é felicidade. A Bíblia não diz o que é felicidade. Entretanto,
a Bíblia diz que tipo de gente é feliz. Que tipo de gente é feliz? Porque a Bíblia não acredita em felicidade como alguma coisa que você vai buscar do lado de fora. O pote no final do arco-íris, não é? A lenda do pote de ouro no final do arco-íris. A Bíblia não acredita nisso, a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que fora não tem nada. Tudo que tem está em Deus e Deus vem para morar na gente. Então fora você não acha nada. Essa é a ideia. Então não existe a felicidade, mas existe um tipo de gente que é feliz. E esse tipo de gente que a Bíblia descreve, desde os Salmos, começando pelo Salmo 1, até o Apocalipse, você vai encontrar as ênfases das bem-aventuranças, ou seja, que tipo de gente é feliz. E aqui Jesus está falando com seus discípulos, com seus alunos, e está descrevendo gente feliz. Está dizendo que tipo de gente é feliz. E está, portanto, nos chamando a uma consciência. E a consciência a qual ele nos chama é justamente essa, da possibilidade de ser um tipo de gente feliz. E essa é a pauta dessa aula de Jesus. Então vamos ver, vamos acompanhar Jesus na sua aula. Mas eu vou trabalhar a aula de Jesus como Agostinho trabalhava. Agostinho sempre entendia que Jesus era a grande chave de tudo que ele mesmo dizia. Inclusive, Agostinho dizia que, e eu concordo com ele, que Jesus é a chave para interpretar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. O Agostinho, por exemplo, fez uma exposição exaustiva dos Salmos, com exceção do Salmo 119, e ele sempre atribuía o protagonismo dos Salmos para Jesus. Então, Jesus é o homem sábio que medita na lei do Senhor de noite. Jesus é o que tem, que se refugia em Deus. Jesus é sempre, para ele, Jesus é o cerne dos Salmos. O salmista está falando de Jesus. Interessante. E eu queria usar a metodologia do Agostinho para conversar com você sobre essa aula de Jesus, tendo Jesus como protagonista da sua própria fala. Feliz é o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. O humilde de espírito é aquele que sabe que não é, que não pode, que não possui, que não tem. Que ele é absolutamente dependente de Deus. E acho que não houve ninguém mais humilde do que Jesus. Ninguém teve um espírito tão humilde quanto o de Jesus, tão consciente da necessidade do Pai quanto Jesus. Jesus escolheu nascer entre os animais. É mais do que os pobres escolheriam. Nasceu, ele dormia no lugar onde os animais comem, num coxo. A manjedoura não é nada mais, nada menos do que um coxo, lugar onde os animais comem. Jesus não tinha roupinha. O anjo que anunciou aos pastores disse: isto vos servirá de sinal. Vocês encontrarão a criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura, deitada no lugar onde os animais comem. Esse é o sinal. Alguém absolutamente desprovido de posse, nem roupa, faixas. Não tem um macacãozinho, não tem enxoval, não tem nada. Não tem nem lugar para nascer. E isso é uma escolha divina. Porque você pode pensar o seguinte: meu Deus, o Altíssimo não tinha ninguém em Israel com quem ele pudesse contar, ninguém em Belém Efrata com quem ele pudesse contar, e que cedesse a sua casa para o filho dele nascer? Tinha.
Claro que tinha. Os próprios pastores a quem os anjos anunciaram Jesus. Lembra que o anjo foi no dia do nascimento de Jesus, ou na noite do nascimento de Jesus, e falou com os pastores que estavam cuidando das suas ovelhas na vigília da noite? E disseram: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal. Achareis a criança envolta em faixas, deitado numa manjedoura? E aí os demais anjos vieram e cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então, se o Senhor tivesse mandado um anjo para um daqueles pastores lá, da região de Belém e Efrata, eles cederiam a casa dele. Cederiam a sua casa para que o Filho de Deus nascesse. Porque eles estavam em sintonia com Deus. Eles estavam tão em sintonia com Deus que Deus enviou um anjo para falar com eles. Então Deus escolheu. Deus escolheu. O Pai escolheu que o seu filho nasceria numa manjedoura. É o suprassumo da humildade de espírito. Do saber que não tem, do saber que não pode, do saber que depende. E Jesus está absolutamente à deriva do Pai. O parto não foi programado. Maria não sabia contar o tempo do nascimento da criança. Aconteceu um milagre com ela, ela não sabe como contar milagre. Não tem parteira. Eles nem sabiam que ia nascer naquela hora. É José que faz o parto. Não tem lugar. Porque o Eterno decidiu que o seu filho nasceria entre os animais. E que não teria nada. Interessante. Agora, gente humilde de espírito é gente que pode abraçar todo mundo. Porque é gente que não se julga superior, não tem como. Não tem como se julgar superior. Porque toda discriminação tem a sua raiz em algum senso de superioridade daquele que discrimina, seja qual for. Todo cara que discrimina por se achar superior. Toda discriminação está radicada num senso de superioridade qualquer que toma conta de um ser humano por sabe lá Deus que motivo mais absurdo. Porque, afinal de contas, nós somos todos seres humanos. Não é? Estava conversando com o pastor Ney sobre a beleza do banco. Não é? Que o banco é o maior símbolo da igreja, porque o banco é assim, é para todo mundo. Você não tem como chegar e afastar a cadeira do outro. Não tem cadeira, meu filho. Ou senta no banco com todo mundo, ou fica em pé. Se você quiser ficar isolado, se você quiser se destacar, fica de pé. Se você quiser sentar, tem de se sentar com todo mundo. E não pode perguntar quem é que está no banco. É nesse banco aqui mesmo. Porque você veio aqui prestar culto ao mesmo Deus, isso iguala você a todos os seres humanos. Então não tem lugar privilegiado. Todo mundo assenta-se junto. Porque apresentar-se diante de Deus começa por equiparar-se a todos os seres humanos. Por entender que somos absolutamente iguais e estamos todos diante do único que é diferente no universo, o Criador. Porque tudo mais é criatura. Então Jesus é humilde de espírito por excelência. Ele abriu mão ele que tudo possuía, abriu mão de tudo que possuía. Abriu mão de toda a sua glória
e se tornou um humilde de espírito. E a beleza do humilde de espírito é porque do humilde do espírito é o reino de Deus. A ideia é o reinado de Deus se estabelece na vida daqueles que abrem mão de ter. Porque quando alguém abre mão de ter, ele realmente precisa estar. Você pode pensar, ué, que jogo de palavras é esse? Não, não é não. É que na fé cristã, ser não é ter. Ser é estar. É estar totalmente na dependência de Deus. Tanto é que a grande frase cristã de transformação é: quem está em Cristo é nova criatura. Então, a grande frase cristã sobre transformação de vida é: quem está é. Não é quem tem. Quem está. Quem está em Cristo. Quem está totalmente dependendo do Cristo. Quem está totalmente confiante no Cristo. Quem está totalmente sob o governo do Cristo. Quem está totalmente rendido ao Cristo é. Quem não está, não é. Que bom que a gente fala português, hein? Na língua portuguesa dá para explicar isso direitinho. Quem está, é. Então, Jesus abriu mão de ter para estar. E ao abrir mão de ter para estar, realmente veio nos ensinar o que é ser. Ser é estar totalmente na dependência de Deus. E isso me torna solidário a todos. Isso me torna solidário a todas as criaturas, porque eu me dou conta de que só é quem não tem, só é quem está. Quem está absolutamente na dependência. E aí o reinado de Deus é dessa gente, porque nessa gente Deus reina com liberdade. Tá certo? Quando você não tem mais nada para defender, e você é totalmente dependente de Deus, você se torna como um vento que Deus pode soprar para onde quiser. Porque você não está seguro a nada, e não está segurando nada, e não precisa de nada. E não está levando nada consigo. Você realmente está pronto para ser soprado por Deus. Então Jesus era assim. E Jesus disse: feliz são os que choram. Os que querem abençoar, os que querem ajudar, os que querem socorrer, esses são os que choram. Aliás, quando ele entra em Jerusalém, ele diz que passou milênios chorando. Porque ele chega em Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis aninhar-te como a galinha aninha os seus pintinhos e não me permitistes. Ele conta que há milênios ele vem chorando. Chorando por seu povo, chorando por sua cidade, chorando pela sua criação. E é justamente esse choro de Jesus que o traz a Jerusalém. Em carne e osso. Porque não é o choro passivo, é o choro compassivo. E o choro compassivo é o choro que se identifica com aquele por quem se chora. O choro compassivo é o choro que sofre com aquele sofredor por quem se chora. O choro compassivo é aquele que se responsabiliza por aquele por quem chora. Não é o choro passivo, é o choro compassivo. É o choro que se responsabiliza por aquele por quem chora. E foi isso que Jesus Cristo disse. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O choro dele é compassivo. E aí a Bíblia diz que ele é feliz porque ele vai ser consolado.
A Bíblia diz que Jesus vai ver o fruto do seu árduo trabalho. Ele vai ser compensado. O ato dele vai gerar a transformação que ele veio promover. O choro dele vai ser compensado. As lágrimas dele vão ser enxutas. Por quê? Porque ele verá o resultado do sacrifício que fez. Bem-aventurados os mansos. Manso é aquele que não sonega nada, que reparte tudo. Por isso que eles herdarão a terra. Porque se os soberbos herdarem a terra, ninguém mais vai ter terra. Certo? Os soberbos vão tomá-la toda para si. Mas se os mansos herdarem a terra será de todos, porque mansos são os que não sonegam, são os que distribuem, são os que repartem, são os que entendem que tudo que vem a eles vem para o bem de todos. Para eles todo pão é pão nosso. Esses são os mansos. Às vezes a gente pensa que os mansos são aqueles que não ligam se as coisas acontecem A ou B, que eles são mansos, eles são tranquilos, eles não se agitam com nada, para eles tanto fez quanto tanto faz, não importa se o barco sobe ou o barco desce, eles estão sempre bem. Não, isso não são os mansos, são os irresponsáveis. A vida não é assim. Se o barco sobe, vai para um lugar, se ele desce, vai para outro. E o sujeito tem que saber para onde está indo. Não, os mansos são os que não sonegam. São os que abrem mão, são os que repartem, sabem que estão para ser por outro. Moisés era assim. Moisés era um líder, provavelmente o maior líder que a história humana conheceu. Você não vai encontrar muitos líderes na história da humanidade que pegaram um bando de escravos de um lado e entregaram uma nação do outro. Você não vai encontrar. Não é coisa para pouca gente isso aí. E não é coisa para muita gente isso aí, não. Você não vai encontrar um líder que pegou um povo sem identidade de um lado e entregou o povo do outro lado com identidade plena, sabendo quem é, por que está aqui, para onde vai e o que está fazendo. Pensa nisso. Se você pegasse uma das máquinas do tempo que vende aí nas concessionárias da esquina, você pega uma dessas aí que estão em promoção e vai visitar o povo de Israel no tempo do Egito. Se você chegasse lá no povo de Israel no tempo do Egito e perguntasse para eles, quem são vocês? Eles diriam, nós somos o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ah, que ótimo. E vocês adoram a quem Deus? No mundo politeísta, você ia fazer essa pergunta. Vocês adoram que Deus? E eles diriam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Certo. E como é que chama o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Eles diriam, chama de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês não sabem nada sobre o nome? Não, nada. E esse Deus fica onde? A gente também não sabe. Porque naquela época eles pensavam que os deuses ficavam circunscritos a regiões. Esse Deus é Deus da montanha, é Deus do mar, é Deus do deserto, é Deus da onde? A gente não sabe. Ah, não? Não. E esse Deus fez o quê? A gente não sabe. Ah, vocês não sabem o que ele fez? Não sabemos nada dele. E esse Deus se manifesta como? A gente não sabe. Como não sabe? A gente não sabe. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não sabe mais nada disso. Sim, quando vocês... Como é que faz para cultuar esse Deus? A gente não sabe. Não, vocês não sabem como cultuar o seu Deus? Não, a gente não sabe. O seu Deus espera que vocês o cultuem como? A gente não sabe. E o que vocês sabem? Que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o que ele tem para vocês? Ele disse que vai abençoar todo mundo a partir de nós e que nós vamos para uma terra que ele vai mostrar.
Ah, isso é bom, isso já é bom. E qual é a terra? A gente não sabe. E como vocês vão abençoar todo mundo? A gente não sabe. E o que é abençoar todo mundo? A gente não sabe. Pois, 40 anos depois, sob a liderança de Moisés, eles saberiam responder todas essas perguntas para vocês. Eles saberiam quem é Deus, o que foi que Deus fez, o que aconteceu com a humanidade, por que a humanidade é do jeito que é e o que a humanidade deve esperar. 40 anos depois, eles sabiam que os egípcios não sabiam. Eles sabiam que os mesopotâmios não sabiam. Eles sabiam que os sumérios não souberam. Eles sabiam que a grande nação dos heteus não sabia. 40 anos depois, sob a liderança daquele homem que andou com Deus e que não sonegou nada do que recebeu, eles sabiam tudo sobre o universo. Eles sabiam quem o tinha criado, por que tinha criado, como tinha criado, o que aconteceu com a humanidade e como é que faz para adorar a Deus. Eles tinham liturgia. Eu sei que nós vivemos numa época em que um montão de gente desce além em liturgia. Mas liturgia é a arte de aproximar-se de Deus. Você não pode se aproximar de Deus de qualquer jeito. Como é que se aproxima de Deus? O que fala para Deus? O que Deus quer ouvir? Isso se chama liturgia. Um dia desse eu estava dando aula num grupo pequeno e os irmãos decidiram cantar. E eu estou lá ouvindo a música. E aí eu não cantei. Aí quando eu não canto, eles olham para mim e dizem, por que você não cantou? Eles cantavam uma música que dizia assim, quando entro em tua presença pelas portas do louvor. E eu, calado estava, calado fiquei. Eu disse, por que você não cantou essa música? Eu falei, porque isso aí não existe. Como não existe? Ninguém entra na presença do Senhor pelas portas do louvor. Não, só se entra na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Cristo. Não é com obra humana que se entra, não. O louvor é obra humana. Você entra pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Cristo. Quando você chegar lá, pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo orientará você sobre que louvor você oferece. Porque o meu louvor é insignificante. Basta pensar o seguinte, Deus é criador, eu sou criatura. Logo, eu sou menor do que Deus, é óbvio. Não é? Toda criatura é menor que o Criador, é óbvio. Só que o meu Criador, o seu Criador, o nosso Criador é infinito. Então isso significa que eu não sou apenas menor do que o Criador. Eu sou menor do que o infinito. Ora, tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor. Tá certo? Então, quando eu digo que Deus é santo, é verdade, Deus é santo. Mas o santo que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o santo que Deus é. Quando eu digo que Deus é bom, Deus é bom. Só que o bom que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o bom que Deus é. Como é que eu entro pelas portas do louvor? Que louvor! Que louvor! Tudo que eu disser é infinitamente menor. Então, como é que eu entro? Eu entro pelo novo e vivo caminho do sangue de Cristo. O sangue de Cristo cobre a minha vida. Purifica-me da minha iniquidade. E o Pai das luzes pode me receber.
porque ele olha para mim através do sangue. Aí ele pode me receber. Sabe o que é isso? Isso chama-se liturgia. Como é que você se aproxima do Eterno? Do Pai, Filho e Espírito Santo, do Deus triuno. Então, Jesus disse, bem-aventurados os mansos. Moisés era assim, ele era tão manso que ele repartiu tudo. Graças à instrumentalidade dele, o seu povo passou a poder responder qualquer pergunta sobre Deus, sobre a humanidade, sobre o futuro. Coisa impressionante. E Jesus era assim também. Jesus era assim também. E Jesus veio justamente para isso, para herdar a terra. Jesus veio justamente para herdar a terra. Porque em Jesus herdando a terra, como é que diz o Salmo 2? Pede-me e eu te darei as nações e as extremidades da terra por tua possessão. Palavra do Pai ao Filho ungido. E Jesus veio justamente para isso. Ele veio para herdar a terra, para que a terra fosse de todos nós. Porque quando ele chegou aqui, teve um sujeito que mostrou a terra para ele. E disse, tudo isso me foi dado. Jesus veio para tomar do usurpador a terra, para que a terra fosse de todos os homens. Por isso que nós da Visão Mundial estamos absolutamente envolvidos em ajudar todas as pessoas a terem acesso à terra. Porque Jesus Cristo veio tomar a terra, herdar a terra, para que a terra fosse de todos os seres humanos. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que não sonegam, os que repartem, os que distribuem, os que sabem que tudo é de Deus para todos. Aqueles que sabem que no nosso meio todo pão é pão nosso. Porque afinal de contas, meu amigo, quem ora o pão nosso de cada dia, tem de se oferecer para ser a padaria de Deus. Certo? Se eu oro, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, eu tenho de me oferecer para ser a padaria de Deus. Eu tenho de me oferecer para ser aquele por meio de quem Deus vai distribuir pão para todo mundo. Não posso ser um sujeito que assume para si. Não posso ser um sujeito que se apodera. Senão não posso orar pão nosso. Tenho de ser manso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça é a vontade de Deus. Isso tem salvo o mundo. Justiça é uma noção judaico-cristã. Ela é maior do que tudo, está antes de tudo. Nós cremos que há um princípio de justiça, que é o princípio estabelecido pela Trindade. E que as leis precisam se adequar à justiça. Justiça não é a aplicação da lei. Justiça é anterior à lei. Qualquer lei precisa ser a aplicação da justiça. É diferente. Uma vez num filme que eu assisti de um advogado que estava sendo julgado por outras questões, perguntaram a ele se ele gostava de ser advogado. E ele disse que sim. E aí perguntaram a ele por que ele gostava de ser advogado. Ele disse porque, de vez em quando, no meio desses embates de leis, jurisprudência, agravos, desagravos, atenuantes, no meio desse jogo todo, às vezes,
Não sempre, não muito, mas às vezes, a gente tem o privilégio de ter colaborado para que, de fato, houvesse justiça. Porque justiça, meu amado, é um conceito judaico-cristão, que é anterior a tudo e a todos. É um princípio de Deus. Eu me lembro de um analista que leu aquela frase do Francis Fukuyama. Francis Fukuyama é um filósofo nipo-americano que, depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, disse que a história tinha acabado, porque a história, na visão dele, era o resultado do confronto entre a ideologia capitalista e a ideologia comunista. E como o capitalismo havia vencido, o Muro de Berlim caiu, a União Soviética desapareceu, os grandes baluartes do comunismo tinham desmoronado, então não tinha mais história. E aí o analista disse, ele está equivocado, porque a história nunca foi o resultado do confronto entre os blocos capitalistas e comunistas. A história sempre foi o confronto entre a tradição greco-romana e a tradição judaico-cristã. E esse confronto só vai acabar no dia em que as trombetas soarem e o rei dos judeus e dos cristãos voltar à terra. Ele disse, foi a tradição judaico-cristã que gritou ao mundo, há algo no universo que se chama justiça, e todos têm de encontrá-la. Há um Deus no universo, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador e sustentador da vida. Ele estabeleceu um princípio para a vida. E esse princípio que ele estabeleceu para a vida, os profetas dele chamaram de justiça. Justiça. Corra a justiça como um rio que nunca seca, disse o profeta Amós. Esta é a vontade de Deus. Isso é um princípio norteador do universo. Justiça. E aí esse analista disse, enquanto a tradição judaico-cristã não for calada, a história continua. Porque enquanto o sol nascer e os cristãos estiverem entre nós, eles clamarão por justiça. Ponto. E ele está certo. Enquanto nós estivermos aqui, nós clamaremos por justiça. Esse é um princípio judaico-cristão. Esse é o princípio do Deus que se revelou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Este é o princípio do Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do único Filho de Deus. E é esse Jesus que tem fome e sede de justiça. E tem tanta fome e sede de fazer a vontade do Pai que abandona a sua glória. E abandona a sua glória desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Porque o apóstolo Pedro disse, não foi com prata ou ouro, ou qualquer coisa corruptível, que fostes resgatados do vão procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo sangue sem mácula, como de cordeiro, o sangue de Cristo, conhecido e eficaz desde antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. Esse é o ponto. Eu me lembro que uma vez uma senhora chegou para mim, eu tinha tinha falado sobre por que precisamos de um Salvador. Aí quando eu terminei, a senhora perguntou
se podia falar comigo. Eu disse, sim, senhora. E ela disse para mim assim, essa mensagem cristã é muito interessante. Eu falei, já pensei muita coisa sobre a mensagem cristã, menos que ela fosse interessante. Mas interessante a senhora achar isso. Aí ela disse, tudo que existe, existe em Deus? Eu disse, sim, senhora, está escrito em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Ela disse, nós, seres humanos, somos todos pecadores? Sim, senhora, está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ela disse, Deus é santo? Sim, senhora, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ela disse, interessante, então, tudo que existe, existe em Deus, nós existimos, logo nós existimos em Deus. Sim, senhora. Nós somos pecadores, exato, e Deus é santo, sim, e nós existimos em Deus. Sim, senhora. Ela disse, como é que um Deus santo carrega pecadores? A santidade de Deus não devia jogar a gente para a inexistência? Eu falei, sim, senhora. Exatamente. A senhora tem toda a razão. A santidade de Deus tinha de banir a gente da existência. Ela falou, então, como é que vocês explicam isso? Eu falei, ué, minha senhora, a senhora não conhece ninguém que sofreu transplante? Ela disse, conheço. Eu falei, que transplante que a senhora conhece? Ela falou, do coração. Eu falei, é o mais comum, né? Ela falou, é. Eu falei, então, qual é o problema de quem sofreu transplante? Ela disse, rejeição. Eu falei, exato. O corpo rejeita o órgão estranho, entra em colapso e morre, não é isso? Ela falou, é. Então não adianta fazer transplante, né, minha senhora? Ela falou, não, adianta. Eu falei, por quê? Ela falou, porque tem remédio. Ah, tem remédio? É, tem remédio que impede a rejeição. Eu falei, pois é, minha senhora, entre o Deus santo e o homem pecador tem um remédio. É o sangue de Cristo. E ele é conhecido desde antes da fundação do mundo, minha senhora. Então, tudo que existe, existe por causa do sangue de Cristo. Inclusive a senhora. A senhora só está aqui porque o sangue de Cristo faz a mediação entre a sua existência e o Deus Santo. Aliás, se eu fosse a senhora, já entregava a vida para Jesus, porque a senhora já está vivendo as custas do sangue dele mesmo. Então, deixa o sangue dele terminar a obra, ué. Não é? Já está vivendo as custas do homem. Deixa o homem terminar o que começou. Olha o que levou, o que Jesus fez por fome e sede de justiça. Se você estivesse naquele dia em que Jesus disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e você tivesse perguntado para Jesus, quando foi que o senhor se negou e tomou a sua cruz? Ele teria dito para você, desde antes da fundação do mundo. Eu venho carregando a cruz desde antes da fundação do mundo, há milênios. E quando eu implantá-la no Gólgota, tudo estará consumado. Porque tudo que você vê e o que você não vê está fundamentado no sacrifício daquele que teve fome e sede de justiça. Que teve fome e sede de ver a vontade de Deus sendo feita, a vontade do Pai sendo feita. E abandonou a sua glória por causa disso. Interessante. Isso significa que o mundo está dividido entre a sombra da cruz e a luz da ressurreição. Tudo que foi criado à sombra da cruz. Tudo que vai ser retomado à luz da ressurreição. Por isso que o mundo de Gênesis é um mundo provisório e o mundo de Apocalipse é um mundo definitivo. O mundo do Gênesis, o planeta do Gênesis é um planeta provisório. Tem isso, dia e noite. Tem vida e morte. Tem bem e mal. Tem amor e ódio. São os opostos. Os opostos criam um estado de paradoxo. Aliás, os opostos conviverem é um milagre, porque os opostos se anulam. O fato dos opostos não terem se anulado só tem uma explicação. Tem algum milagre no universo.
Porque a própria matemática nos ensina que não é possível. Mais 2 e menos 2 não podem viver juntos. Como é que vida e morte vivem? Como é que bem e mal convivem? Como é que verdade e mentira convivem? Como é que amor e ódio convivem? Quem está sustentando o paradoxo? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Por isso, a primeira coisa que aconteceu foi o decreto de Deus, haja cruz. Se Deus não tivesse decretado primeiro haja cruz, não valeria a pena dizer haja luz. Fome e sede de justiça. Porque o Pai queria repartir o privilégio de existir. Fome e sede de ver a vontade do Pai sendo feita. E aí ele disse, serão fartos. Então um dia isso tudo vai ser assim. Isso tudo vai ser assim. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que não olham para o ser humano baseado no seu erro, mas baseado no amor com que Deus o ama. Isso é misericórdia. Ninguém fez isso mais do que Jesus. Aliás, os inimigos dele o acusavam de ser misericordioso. Se é que é possível acusar alguém de ser misericordioso, Jesus deve ter sido o único cara do mundo que foi ameaçado de condenação porque era misericordioso. Porque os fariseus diziam, como é que você recebe publicanos e pecadores? Como é que você pode ser misericordioso? Vocês estão bravos comigo que eu sou misericordioso? Vocês estão bravos comigo porque eu não os trato segundo o erro deles, mas os trato segundo o amor com o qual o Pai os ama? Vocês vão me condenar porque eu perdoo? Vocês vão me condenar porque eu abrigo arrependidos? Vocês vão me condenar porque eu ando com qualquer ser humano e recebo qualquer ser humano? Jesus é o único ser na história condenado por ser misericordioso. Ele anda com pecadores. Ele recebe publicanos. Ele perdoa pecados. Esse é o negócio mais bizarro do mundo. Condenaram o homem porque ele era bom. Porque era misericordioso. Porque tinha fome e sede de justiça. Porque era humilde de espírito. Porque chorava. Porque repartia. Extraordinário. Assustador, eu diria. Feliz é quem é misericordioso, porque alcançarão misericórdia. Jesus é impressionante. E ele era esse. Esse homem, sendo misericordioso com todos. E alcançando misericórdia. Não porque ele precisasse de misericórdia. Mas no caso dele, ele alcançou outros homens que se tornaram misericordiosos. Que coisa impressionante. Feliz são os limpos de coração, porque verão a Deus. Se eu tivesse do dia que Jesus chamou o Mateus, lembra do apóstolo Mateus, escritor do Evangelho? Antes de chamar Mateus, ele chamava Levi. E quando ele era chamado de Levi, ele era publicano, cobrador de impostos, trabalhava para os romanos, metia a mão no dinheiro, era corrupto, e corrupto mesmo, porque os publicanos se enriqueciam às custas da miséria do povo judeu, que estava sob opressão romana. Eles arrancavam, extorquiam dos romanos, dos judeus, o dinheiro que os romanos queriam, e pegavam a parte deles. E eles todos eram muito ricos. E o Levi era um deles. E aí Jesus está passando pela coletoria. O camarada está lá fazendo o serviço dele, está cobrando e cobrando e cobrando e cobrando. E Jesus diz, você,
vem e me segue. Se eu estivesse do lado de Jesus, eu ia dizer assim: Jesus, o senhor vai chamar esse moço aí mesmo? Vou. Jesus, acho que o senhor não sabe nada sobre ele. E Jesus ia dizer: pois é, meu filho, quando você olha para ele, o que você vê? Eu vejo um bandido. Eu vejo um corrupto. Eu vejo um pecador. E não sou só eu não, viu, Jesus? Aí Jesus diria para mim: pois eu, quando olho para ele, vejo um apóstolo. Eu vejo um homem que vai mudar tanto. E que vai ser transformado de um tanto. Que ele vai escrever sobre mim. E durante milênios, quem quiser saber sobre mim vai ter de ler o que ele escreveu. E eu ia ter de dizer para ele: só o senhor vê isso, o senhor é muito limpo de coração. É isso que é um limpo de coração. É gente que vê as possibilidades da graça. O que a graça de Deus pode fazer? Limpo de coração é aquele que vê o menino, chamado menino de rua, com os mesmos olhos que Jesus viu Levi. O que você está vendo aí? Estou vendo um marginal. E você, Jesus? Eu estou vendo um apóstolo. E você, Jesus? Eu estou vendo um ser humano. E você, Jesus? Eu estou vendo um líder. E você, Jesus? Eu estou vendo um ser humano que vai fazer diferença na sua geração. Jesus também, o senhor é limpo de coração. O senhor vê Deus. O senhor vê Deus por detrás das máscaras humanas. O senhor vê Deus por detrás das tragédias. O senhor vê Deus por detrás dos seres caídos. Também o senhor é limpo de coração. Feliz é o limpo de coração. Ele vê Deus. Vê Deus por detrás das máscaras. Vê Deus por detrás das angústias. Vê Deus por detrás do desespero. Feliz os pacificadores, os que promovem paz. Ninguém fez isso mais do que Jesus. Afinal de contas, nele estava o castigo que nos traz a paz. Nele estava o castigo que nos traz a paz. Ele celebrou a paz entre Deus e nós, entre a Trindade e nós, entre nós e a Trindade. Ele trouxe paz ao universo. Ele trouxe a esperança de salvação, de redenção, de renovação. Feliz. Então Jesus está descrevendo um tipo de pessoa que é feliz. E se você me acompanhou até agora, você deve ter chegado à conclusão: Ari, então feliz é só Jesus mesmo. Porque só Jesus é capaz de abrir mão de tudo o que tem para nascer entre os animais. Então feliz é só Jesus mesmo. Porque só Jesus é feliz, é capaz de ter o choro compassivo. Que se envolve com o ser por quem chora até não ter mais nenhum motivo para chorar por aquele ser. Só Jesus é feliz mesmo, porque só Jesus não sonega, só Jesus distribui tudo. Então tá certo, feliz é só Jesus mesmo, porque só Jesus tem fome e sede de justiça, fome e sede de ver a vontade do Pai sendo feita, a ponto de dar a sua vida antes de tudo. Ficar pensando que Jesus Cristo
se decreta a morte para que pudesse haver vida. É assustador. É assustador. Aí eu consigo entender porque no Gênesis aparece o caos. O caos é um ambiente que nasce da pré-existência da morte, no decreto de Deus. Então, que ambiente é esse que nasce quando Deus diz, ok, então vamos à morte? A Bíblia chama esse ambiente de caos. Mas a Bíblia diz que havia uma força tão intensa na morte de Deus, que por causa dessa cruz ele arrancou a vida do caos. Impediu que o caos fosse decisivo quando nós pecamos. E a cruz dele é tão forte que um dia, graças à cruz dele, o caos não fará mais nenhum efeito. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Essa mensagem é extraordinária. Por isso que, como disse Teilhard de Chardin, a fé cristã é a única confissão no universo que não acaba num beco sem saída. Porque a fé cristã conta de um ser que morreu para vencer a morte. É a solução final, de verdade. Extraordinário. Eu fico pensando que o mundo é interessante, porque quando nós olhamos para uma balança com dois pratos, você fica pensando, bom, entramos no universo como se quem entra numa balança que está aqui em dois pratos, e aí nós pecamos. E aí quando nós pecamos, o prato onde nós estávamos fez isso aqui, então tudo tinha de deixar de existir, porque nós pecamos. Mas de verdade, nós não entramos no mundo com uma balança assim. Nós entramos no mundo com a balança assim. Aqui estava o decreto da morte do Cordeiro. Então, quando nós pecamos, a balança fez isso. E tudo foi sustentado pelo sacrifício do Cordeiro. Extraordinário. E aí você diz, bom, Ari, mas isso é só por Jesus, só para Jesus. Mas ele não acha isso. Porque ele disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Opa! Ele está dizendo que eu também posso ser feliz. Que você também pode ser feliz. E que é simples. Basta eu andar na trilha dele. Ele está dizendo que eu posso ser feliz, porque quando eu me identificar com ele, porque é isso que ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa. Então ele está dizendo que eu posso me identificar com ele. E quando eu me identificar com ele, ele vai me fazer relativizar todas as coisas e eu me tornarei humilde de espírito. Quando eu me identificar com ele, ele me fará chorar compassivamente e eu me tornarei um libertador. Quando eu me identificar com ele, ele me fará distribuir tudo que passar por mim. E eu me tornarei um provedor. Ele diz que quando eu me identificar com ele, eu estarei pronto para abrir mão de qualquer coisa, para que haja justiça, para que todos os seres humanos sejam iguais, para que entre os seres humanos não haja mais nenhuma diferença, para que todos se vejam como irmãos. Ele disse que quando eu me identificar com ele, eu também poderei ser essa pessoa misericordiosa,
que olha para os outros, não baseado nos seus erros, mas baseado no fato de que sei que Deus ama essa pessoa. E que eu tenho de tratá-la a partir do amor com que ela é amada, e não a partir das falhas que ela comete. Ele disse que se eu me identificar com Ele, eu também serei limpo de coração. Eu também verei as possibilidades da graça. Eu passarei a olhar para um ser humano caído na beira do caminho de outro jeito. Eu passarei a olhar para a história de outro jeito. Eu passarei a olhar para a vida de outro jeito. Eu acreditarei nas possibilidades da graça. E por isso eu vou continuar investindo no ser humano. Eu vou continuar investindo na humanidade. Eu vou continuar investindo no dia a dia dos seres humanos, porque eu vejo Deus. Eu vejo Deus transformando os seres humanos, recuperando gente, recuperando situações, limpando a história. Você é diferente. Você é diferente. Onde todo mundo verá a mazela, eu verei a esperança. Onde todo mundo vê a tragédia, eu vejo uma possibilidade de amar. Onde todo mundo vê a desgraça, eu vejo a possibilidade da reconstrução. Porque eu vejo Deus. Eu vejo Deus passando como uma sombra, benfazeja, por detrás de toda a angústia humana. Dizendo, não tenha medo. Creiam em mim. Não tenham medo. Continuem acreditando. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E por causa disso, muita gente vai poder ser recuperada. Muita vida vai ser retomada, muita história vai ser recontada. Porque os limpos de coração acreditam na graça poderosa de Deus. Deus muda histórias, Deus muda a gente, Deus muda a vida. Ele está dizendo que se eu me identificar com Ele, eu vou me tornar um pacificador. Isso na Bíblia é muito, muito forte. Porque o apóstolo Tiago disse que justiça é um fruto que se semeia na paz. Que é um texto difícil, muito difícil. Porque quase todo mundo diz que a paz é o resultado da justiça. O Tiago está dizendo que a justiça é resultado da paz. Ué, o que o Tiago está falando? O Tiago está falando que se houver uma briga entre mim e o João, a única possibilidade do direito vir à tona é se um dia eu for convencido por Deus que eu tenho de ter paz com o João. E no dia em que eu for convencido por Deus que eu tenho de ter paz com o João, vai ser a primeira vez em que eu vou admitir que o João também tem direito. E vai haver espaço para a justiça. Porque só há espaço para a justiça onde o coração humano encontra espaço para a paz. Sabe por que o sistema penitenciário no Brasil é um sistema de vingança e não um sistema de justiça? Porque a sociedade brasileira não é uma sociedade que busca a paz. É uma sociedade que ainda busca a vingança. Não é incomum você ouvir um brasileiro dizer a respeito de determinados criminosos, ele vai ver quando ele chegar na prisão. Como ele vai ver quando ele chegar na prisão? A prisão é a tutela do Estado. Ele vai estar lá para ser corrigido, para ser reeducado, para receber de novo os insumos da civilização, para recuperar a sua civilidade.
Como ele vai ver? Que frase é essa? Essa é a frase da vingança. Que é a ausência do desejo pela paz, portanto, a ausência da possibilidade do perdão. Porque o perdão, meu irmão, resolve os problemas emocionais e permite a verdadeira justiça. Porque a justiça resolve o problema técnico. No problema emocional, só o perdão resolve. Se você é lesado por um amigo, vamos supor que ele rouba um dinheiro seu, a justiça resolve o problema do dinheiro. Mas e a sensação que você tem de que foi lesado por um amigo? E o custo emocional disso? Isso a justiça não resolve, meu amigo. Isso só vai se resolver se houver perdão. E só vai haver perdão no seu coração se você for alguém disposto à paz. Por isso Jesus veio para trazer, para celebrar a possibilidade da paz. E eu posso ser como Ele. O que quer dizer, meu amado? Que eu posso ser feliz. E aí o texto disse, regozijem-se, porque não vai ser fácil, porque as pessoas não gostam de gente feliz. As pessoas querem vingança, não conseguem conviver com quem quer paz e com quem semeia perdão. As pessoas querem ter, não conseguem conviver com quem abre mão de possuir para ser. As pessoas choram por si, não conseguem conviver com quem chora pelo outro, a ponto de se envolver com a vida do outro até que a vida do outro esteja resolvida. Difícil, muito difícil. As pessoas medem o ser humano pelo que ele faz, e não pelo quanto ele é amado pelo seu Criador. Não conseguem conviver com gente que é misericordiosa. As pessoas acumulam, não conseguem conviver com gente que distribui. As pessoas julgam, não conseguem conviver com limpos de coração. Difícil. Mas são justamente essas pessoas que são felizes, as que são limpas de coração, as que choram, as que sabem que não têm, as que sabem que dependem. Então ele disse que felizes são os que por causa dele são injuriados e perseguidos. E em relação a eles se diz todo mal. Gente que se identificou com ele. E eu sou grato por fazer parte de organizações como Visão Mundial, porque eu vejo nas pessoas que se dedicam a esse trabalho, esse sonho de ser feliz. Esse sonho de ser feliz como Jesus de Nazaré foi feliz. Eu não consigo imaginar Jesus de Nazaré carrancudo. Para mim, Jesus de Nazaré era alguém que estava sempre sorrindo, brincando, abraçando, saboreando a vida. Por isso era capaz de chorar por quem não conseguia mais saborear a existência. Porque sabia o que a pessoa estava deixando de viver, de experimentar. Porque só chora pelo outro quem é capaz de perceber o que o outro está perdendo. E como o outro poderia ser se a história pudesse ser mudada. Por isso que mais
me leva a agradecer a Deus por movimentos como Visão Mundial e outros similares, não é o que a gente realizou, porque é muito pouco, ainda tem muito para fazer. Não é o fato da gente estar em 98 países. Tem mais do que o dobro de nações ainda. Mais de 200 nações no mundo. Nós ainda não estamos em todas. Não é por sermos a organização não governamental que mais colabora para combate à fome no mundo. Porque ainda tem 1 bilhão e 100 milhões de seres humanos que vão morrer de fome. É pouco, precisamos fazer mais. Embora sejamos os que mais fazem, ainda tem mais para fazer. Eu não sou grato porque nós não sabemos contar os milhões de crianças que foram salvas nesses 60 anos de história. Eu sou grato porque um dia a gente sonhou que podia ser feliz como Jesus de Nazaré. Um dia a gente sonhou que podia ser como Ele, humilde de espírito, compassivo. Um dia a gente sonhou que podia ser como Ele, manso, faminto por justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador. Enquanto a gente puder continuar a sonhar com isso, nós estamos no caminho da vida. Nós estamos no caminho de recuperar a vida, de ser instrumento de vida. Enquanto nós sonharmos com isso, nós teremos um motivo para viver. E saberemos por que a vida continua. Porque, por mais incrível que pareça, há um ser no universo que acredita no ser humano. E nós estamos com ele, nessa luta pela humanidade. Sabemos que ele vai voltar. E o mundo, sob a luz da ressurreição, vai se instaurar para todo sempre. Mas que joia que Ele não nos deixou passivos aguardando a volta dEle. Ele nos deu a tarefa de influenciar o mundo, para que quando Ele voltasse, Ele pudesse ver em um punhado de seres humanos a sua própria face. Gente que como Ele insistiu. Gente que como Ele abriu mão. Gente que como Ele relativizou por reconhecer que o valor não estava na coisa. Não estava em ter, estava em estar. Gente que chorou como Ele. Gente que distribuiu como Ele. Gente que teve fome de justiça como Ele. Gente que como Ele foi misericordioso. Tratou o outro com o amor de Deus. Gente como Ele, que buscou a paz, que buscou levar os seres humanos a quererem paz uns com os outros. Gente como Ele, que para que houvesse justiça, estava pronto a aguentar qualquer situação, mesmo que lhe fosse fatal. É a história dos mártires cristãos. Aqueles que, para que houvesse justiça,
empenharam-se até serem mortos. Porque isso é que é a beleza do martírio cristão. O martírio cristão não é gente que ama a morte, é gente que ama a vida. Mas para que a vida não sofresse solução de continuidade, para que os bárbaros não triunfassem, se deixou matar, para que o sangue deles fizessem germinar milhões de seres humanos, que continuariam a lutar pela vida. Essa é a história da fé cristã. Por isso a fé cristã muda o mundo. E eu termino lembrando de um analista chinês que eu li há algum tempo, falando sobre a inexorabilidade do triunfo chinês, né? Eles todos estão celebrando isso. E ele disse, bom, a China vai ser a primeira nação do mundo, é inexorável, inevitável, etc, etc. Mas nós temos um problema, dizia o analista. Nós nunca seremos um país desejado. Porque uma coisa é ser rico e outra coisa é ser desejado. Uma coisa é ser rico, outra coisa é ver o restante do mundo querendo ser como a gente. Nós não vamos ser um país desejado. Para nós sermos um país desejado, nós temos de aprimorar intensamente a nossa ética. E aí ele disse, mas aí nós temos um problema. E o problema é o seguinte, as únicas nações do mundo que se tornaram nações desejadas e que tiveram aprimoramento ético a ponto de se tornarem nações desejadas, são as nações onde os cristãos foram a maioria e impuseram a sua forma de ver o mundo e de ver o homem. Eles aprimoram as nações. Se nós quisermos que a China se torne uma nação desejada, nós vamos ter de conversar com os cristãos, porque só eles sabem um caminho do aprimoramento ético, de tornar um povo uma referência no mundo. Eu fiquei impressionado, eu estava vendo um cara herdeiro do Mao Tse Tung, dizendo, se nós quisermos ser uma nação desejada, nós vamos ter de conversar com os cristãos, porque só eles formaram nações assim. Isso é a fé cristã, meu irmão. Não deixa ninguém enganar você pensando que a fé cristã é essa coisa patética, em busca de riqueza pessoal, de glória e glamour humano. Não se permita ser enganado. A fé cristã é essa busca por ser como Jesus de Nazaré. Porque em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e vemos o homem como ele pode ser. É isso que sustenta a nossa existência. Isso é ser feliz. Como eu disse, as Escrituras não dizem o que é felicidade, mas as Escrituras dizem que tipo de ser humano é feliz. E os cristãos querem ser esse tipo de ser humano, a imagem de Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Vitor Hugo disse, quando os grandes líderes espirituais apareceram na humanidade, nós vimos velas que se acendiam. Mas quando Jesus de Nazaré apareceu, nós vimos o sol. Isso é a fé cristã. É por isso que nós somos gratos. Porque nós somos uma organização cristã, dizendo ao mundo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E uma qualidade de vida que a Bíblia chama de eterna.
não é uma vida que não tem fim, é uma qualidade de vida. Uma vida abundante, onde todos os seres humanos são iguais, onde todos os seres humanos são irmãos, onde a única bandeira que tremula é a bandeira do reinado de Deus. E quando tremula a bandeira do reinado de Deus, tremula a bandeira da humanidade. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Ari. Queria te convidar a se colocar em pé nesse momento e fechar os seus olhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou o seu coração. Feche os seus olhos e fale: Jesus, me ajude a ser mais igual ao Senhor. Me ajude a ser menos como eu sou. Eu quero ser mais parecido com o Senhor.